Olá, olá a todos os amigos do canal Demis Viana Mundo Secreto para mais uma edição especial do nosso Boletim Galáctico. Nesta noite nós vamos falar sobre o projeto que começou assim de uma forma acachapante, o processo de realmente destruir, aniquilar todos os pilares globalistas. E o Loirão, como havia prometido, não está de brincadeira. Parece um verdadeiro rolo compressor. Então, meus amigos, o Loirão está utilizando a influência dos Estados Unidos, que é um grande player geopolítico, para simplesmente acabar, arrasar com todas as pretensões globalistas ocidentais. Então, uma nova ordem institucional provisória já está prestes a ser inaugurada. Lembrando que já está tudo articulado, já está combinado com Chichau, já está combinado com Putin e, obviamente, que todos aqueles que querem permanecer na velha ordem serão simplesmente carta fora do baralho. É uma questão de tempo. E isto é impressionante. Nós vamos falar sobre as ordens executivas promulgadas pelo Loirão, são mais de 100 ordens executivas, sem falar também que ele anulou várias ordens executivas promulgadas pela gestão anterior do BID, que era totalmente alinhada à causa globalista. Então, grandes movimentações, sem falar também de grandes indicativos, indícios da revelação, meus amigos, inclusive na inauguração, na posse, melhor dizendo, na cerimônia de posse do Loirão. Impressionante, vários símbolos diferentes, que é claro, os sábios entenderão, apenas os sábios, de fato, irão interpretar devidamente esses acontecimentos extraordinários. E hoje, dia 21 de janeiro, dia 21 de janeiro, que é um dia especial. Quem não sabe, hoje tem um alinhamento planetário único. A última vez que isso aconteceu foi há 2.373 anos atrás, que irá inaugurar a Era de Aquários definitivamente, exatamente neste momento. É claro que isto não é uma coincidência, é um sinal dos céus demonstrando a todos que estamos, de fato, agora inaugurando um novo tempo, ou seja, uma nova era. Este é o marco de um novo mundo, de grandes acontecimentos. Obviamente que existem muitos passos ainda para serem implementados, principalmente ao que tange a divulgação. E falando em divulgação, meus amigos, eu fiquei me debruçando domingo inteiro, vou ser sincero para vocês, domingo inteiro, segunda-feira, para entender os próximos passos da divulgação. Gratidão ao JP, gratidão também à equipe de redação, que nos ajudou bastante para elucidar esta questão. E agora, nosso canal, de fato, tem todas as peças. Estou preparando um especial, delineando todos os passos da Aliança da Terra, para que a tão sonhada divulgação possa acontecer. E é impressionante também o pronunciamento do Loirão. Eu tenho em vídeo, espero exibir ainda nesta edição, onde o Loirão fala sobre os DROVNIs. E ele fala, mas isso é uma coisa muito simples. Perguntaram para ele no gabinete dele sobre os DROVNIs. Fala, mas isso é tão simples, é tão trivial, que a minha secretária pessoal com certeza sabe responder, porque é uma coisa tão óbvia, é uma obviedade, segundo o Loirão, é uma coisa trivial, simples, fácil de decifrar. Por quê, meus amigos? Ele falou, mas depois o repórter insistiu e falou, com certeza isso é apenas um teste. É um teste de equipamentos sofisticados, ou seja, de naves classificadas. Deixou bem claro, bem nítido. E isto mostra
que o cronograma da divulgação está simplesmente a acontecer. Isso é uma confirmação, é uma ratificação das alegações do JP. Simples assim. JP é só quem tem boa memória, é importante, por isso que eu falo, atualizações. Por isso que é importante não perder nenhum episódio do canal Demis Viana Mundo Secreto, porque as peças vão se encaixando. Então, esse imenso mosaico, esse imenso quebra-cabeças, peça por peça, ou seja, cada dia, cada live, nós vamos ajuntando essas peças e agora as peças se encaixam perfeitamente, criando um grande mosaico. E agora nós temos realmente, nós conseguimos entender, enxergar o que de fato está acontecendo. Então o JP ele foi bem incisivo. Essas naves, ou esses drones, são uma operação psicológica para acostumar as pessoas, para as pessoas ficarem habituadas com naves antigravidade. E o Loirão falou, é um teste, ou seja, ele está confirmando a operação dos chapéus brancos. Obviamente que os escuros também usam as suas espaçonaves para tentar usar todo este movimento ao seu favor, tentar distorcer, ou seja, essas aparições e contornar isso, reverter essas aparições ao seu favor, com quem sabe uma invasão fake, para tentar confundir o público, principalmente através de desinformação. Então, meus amigos, o Loirão está muito bem assessorado pelos 3 almirantes esses que foram para o espaço nos anos 70, onde adquiriram capacidades e habilidades psíquicas assim incomparáveis. Então, são pessoas totalmente habilitadas para aconselhar o Loirão, sem falar também dos planos recebidos pelo próprio Loirão, obviamente pelo general Van Herk, nas mãos de Torran Eridion, e sem falar também que o próprio Haim Eshet, que é general israelense, que no ano de 2020 foi bem claro, foi bem categórico. Loirão trabalha com a Federação Galáctica de Mundos. Então, extraordinário. Vou falar também sobre os denunciantes, meus amigos. Muito provavelmente, aqui eu só vou dar uma palhinha, porque isso é um estudo completo. Os denunciantes estão trabalhando com os comandantes Jedi. Talvez eles nem saibam que se trate dos comandantes Jedi. E quando eu falo comandante Jedi, é que eles têm uma comparação, tá? É apenas uma analogia, ok? Porque eles têm habilidades psíquicas que são comparáveis aos Jedi do Star Wars. E, obviamente, que estão sendo direcionados e assessorados pela equipe do Loirão extraoficialmente. Por isso que o Greer não está entendendo os passos, a reação dos denunciantes, porque simplesmente eles fugiram do plano original. Então havia um plano original delineado pelo Dr. Greer, muito bem feito, inclusive, só que, obviamente, que o Dr. Greer não tem todas as informações. É bom frisar aqui, meus amigos. Ninguém detém todas as informações. É um grande mosaico. Sem falar que o Dr. Greer, isto é notório, não sabe sobre as arcas, não sabe também a respeito do JP, não sabe dos almirantes Jedi. É como eu falei, todos têm uma parte, uma fração da verdade, principalmente as pessoas comprometidas, mas ninguém detém toda a informação. Por isso que é importante pesquisar e cruzar dados. Esta é a proposta do canal. E eu fico muito feliz de ter sido elogiado pelo JP, quando estava conversando com ele no WhatsApp. Diz que nós, brasileiros, estamos de parabéns, que a inteligência americana está muito feliz com o trabalho desempenhado aqui no Brasil e agradece muito aos brasileiros. Eu fico realmente lisonjeado por ser lembrado, assim como vocês, pela inteligência, ou seja, pelos chapéus brancos dos Estados Unidos. Na verdade, os chapéus brancos atuam em várias partes do mundo. É uma organização transnacional, assim como os escuros. Também são uma organização transnacional.
Só que, obviamente, as agendas são totalmente opostas, antagônicas. Tá ok, meus amigos? Gratidão. Então, sem mais delongas, vamos decolar a nossa espaçonave, porque são muitas informações emocionantes e impactantes. Aliás, a ordem geopolítica do mundo vai ser alterada, já está sendo alterada, e nos próximos 10, 15 dias, nós vamos contemplar a mudança deste mundo. Será totalmente visível e palpável. E o que não estiver totalmente mudado ainda, obviamente que estará muito bem encaminhado. Estão entendendo? É isso que se trata. Gratidão. Deixa eu ver aqui os amigos. Meus amigos, o Brasil, vamos ter, claro, o Brasil faz parte do, do mundo geopolítico. Ele não é uma ilha isolada. E, obviamente, que o Brasil também será afetado. Aliás, já está sendo afetado. Praticamente todas as políticas do Brasil já foram barradas pelo Loirão, ao que tange a agenda de Paris. Então, acabou, né? Simplesmente já foi. A agenda, o Pacto de Paris, a agenda do Clean, que é uma das pautas globalistas que o Brasil é signatário, simplesmente já foi para o beleléu. Também a questão, meus amigos, da liberdade de expressão, porque todas as grandes mídias do mundo já estão alinhadas praticamente com o Loirão. Lembrando que o Loirão já fez um pacto com o Mark Zuckerberg, Elonzinho, o Google já indicou, já sinalizou, ok, Loirão, estou com você também, e isto vai englobar toda a grande mídia, as big techs do mundo, que vai afetar a agenda, a pauta deste mesmo governo, ou seja, do Brasil. O Brasil é afetado diretamente, assim como todos os países do mundo. Lembrando que contra a China, contra Estados Unidos e URSS, ninguém pode se opor. Ninguém. E quando eu falo ninguém, é claro que eu estou incluindo aqui o Brasil. Tá ok, minha amiga? Muito bem. Eu acho que aqui consegue responder a sua pergunta. Aqui, meus amigos, isso aqui é uma notícia muito importante, que é um marco temporal. Era de Aquários. Chegou no dia 21/2/2020, ou seja, hoje. Ontem, Loirão assumiu os Estados Unidos, ou seja, assumiu a presidência dos Estados Unidos, é o 47º presidente dos Estados Unidos, e um dia depois é inaugurado a Era de Aquários. Lembrando que esse alinhamento planetário, a última vez que aconteceu foi há 2.373 anos atrás, que marca a nova era. E, de fato, a partir de hoje, grandes mudanças estão programadas para acontecer. Aliás, elas já estão acontecendo. Era de Aquário chegou no dia 21/12/2020, ou exatamente hoje, com alinhamento planetário entre Júpiter e Saturno, trazendo uma nova consciência para a humanidade. Essa nova consciência faz com que comecemos a olhar para dentro de nós e enxerguemos a nossa verdadeira essência, descobrindo quem verdadeiramente somos. Aliás, isto é importantíssimo, é fundamental para que a entrega das tecnologias possa acontecer. As pessoas realmente entenderem que nós fazemos parte de um todo. Parar de olhar apenas para si mesmo, de olhar para esse mundo e entender que fazemos parte de algo muito maior, muito mais extenso, que é o cosmos. Aliás, nós temos que ser, sim, ter uma consciência interplanetária, que é um pré-requisito para adentrar neste novo mundo. 21 de janeiro, alinhamento raro de 6 planetas, transforma observações celestes, e é raro mesmo. É tão raro que a última vez que aconteceu foi há mais de 2.300 anos atrás. Continuando. Alinhamento de 6 planetas no dia 25 será o primeiro fenômeno astronômico no ano. E terá o seu ápice, começou hoje, e terá o seu ápice no dia 25. Olha só, meus amigos. E a própria Helena confirma que durante esses dias nós teremos grandes acontecimentos impactantes.
Um raro alinhamento de 6 planetas está previsto para o dia 25 de janeiro. Nesse evento, Marte, Júpiter, Vênus, Saturno, Urano e Netuno poderão ser observados a olho nu ou com equipamentos simples, como binóculos e telescópios básicos. Extraordinário. E está aqui recuperando essa informação para vocês, meus amigos, para quem duvida. O tsunami da libertação começou. Desde os resultados das eleições americanas, que entrarão em vigor no final de janeiro, durante o alinhamento planetário do nosso sistema solar, anunciado pelos meus contatos, veremos um a um dos principais políticos envolvidos no estado profundo deixarem o país, cenário mundial, de alguma forma ou de outra, supostamente explicada ou não. Então, a Helena está prevendo, aqui, aliás, ela já previu isso há um mês atrás, que a partir de hoje, até o dia 25, todos os escuros irão se render. Pelo menos grande parte deles. Pelo menos aqueles que fazem parte da estrutura, da estrutura que ainda persiste no globalismo. Estão compreendendo, meus amigos? É exatamente isso que se trata. Então, todos os pilares que ainda estão resistindo do globalismo, da velha ordem, irão simplesmente ruir nos próximos dias. Ou melhor dizendo, de hoje, a partir do dia 25, Helena Danã. Espetacular. Dando continuidade, após o pôr do sol até as 20, aqui está a postagem do Tô no Cosmos, alinhamento planetário. A partir de hoje, dia 21/1 de 2025, começa um alinhamento planetário no céu, mas não é nada de espetacular, diferente que se fosse um agrupamento planetário com soma gravitacional que impacta impactos para a Terra e o Sol. Trata-se apenas de uma distribuição simétrica dos planetas em fila, mas não estarão agrupados. O ápice será no dia 25 de janeiro. E eu olhei o mapa astrológico do evento, nada de tão raro, apenas interessante para fins de observação noturna, fonte Tô no Cosmos. Continuando, Mercúrio, Vênus, Saturno acima das pirâmides de Gizé, Egito. Isso acontece uma vez a cada 2.373 anos. Isso está acontecendo nesta noite. Sensacional. Nesta noite. Então isso aqui é um marco temporal. Lembrando, meus amigos, que quando esses 3 planetas estão ali totalmente sincronizados com as 3 pirâmides egípcias, é o marco de um novo mundo, de uma nova era. Sempre foi assim. E será agora também. Extraordinário. Espetacular. Porque as pessoas querem um sinal dos céus. Pois bem, está aqui o sinal dos céus. Fantástico. Sem falar dos sinais da superfície. Nós temos sinais do céu, sinais também através dos OVNIs que estão aparecendo, dos nossos amigos extraterrestres, assim também como dos militares que estão participando dessa mega operação psicológica para moldar a consciência humana, para se adaptar ao novo mundo, ou melhor, a era Star Trek, o futuro Star Trek. E aqui, meus amigos, a esposa, a digníssima esposa, primeira-dama dos Estados Unidos, a Melania Trump, aqui deixa isso mais evidente ainda. Tá aqui. O logotipo revelado em 2020, junto com o lema Semper Supra, sempre acima. Ressalta o comprometimento da organização com a exploração e inovação além da Terra. Espetacular. E tá aqui, nitidamente, pode observar, que o símbolo da Space Force é representado aqui na roupa. Tá aqui, mano, tá óbvio. Tá nítido. Aqui, no figurino. Aliás, muito elegante, que lembra bastante o uniforme da Space Force. Aqui, fantástico, ó, dá para perceber, é o símbolo da Space Force. E o chapéu da Melania, que lembra bastante um disco voador. Aqui é um sinal do que vai acontecer nesta nova gestão. Fantástico, realmente espetacular. Dando continuidade, nossa posse, aqui na posse do Loirão, em 2025, Melania Loirão escolheu um conjunto marcante, azul marinho e marfim, que lembrava a estética da Space Force. Sua roupa representava uma dramática gola alta branca em forma de V, que simboliza o logotipo invertido da Space Force, como vocês podem observar. Pois bem, essa escolha de designer, juntamente com o chapéu elegante e futurista,
como vocês podem também ver, muito elegante. Frequentemente comparado a discos voadores, enfatizou ainda mais seu estilo vanguardista e conexão com temas galácticos. As referências deliberadas do conjunto ao simbolismo da força espacial destacam a narrativa mais ampla da prontidão da humanidade para um futuro semelhante ao Star Trek. É exatamente isso que se trata. Futuro Star Trek. Onde a colaboração interestelar se torna realidade. Sem falar que o próprio Loirão afirmou que nós iremos colonizar Marte na sua gestão. Em outras palavras, na sua gestão, nos tornaremos uma civilização interestelar. Espetacular. E o Elonzinho ficou ostentando uma camiseta. Vamos colonizar Marte. Espetacular. Lembrando que Marte já existe bases, tá, meus amigos? Já existem bases subterrâneas. O próprio Rainha Share em 2020 foi bem claro. Olha lá, já existem bases em Marte estabelecidas. E, inclusive, o Loirão já está a par de tudo, ele sabe dessas bases, e isso simplesmente será divulgado publicamente. Sensacional. E, para quem duvida, aqui a Ivanka Loirão fazendo alusão aos Boinas Verdes. Lembrando que os Boinas Verdes da Força Delta são os heróis que estão desertando. São os desertores, os denunciantes, que têm um plano muito bem engendrado pelas inteligências superiores para alavancar a divulgação. E o primeiro passo, singelo, apenas, como o próprio Dr. Greer disse, seria apenas um aperitivo. É só um comecinho, é só um pequeno aperitivo, que foi o vídeo que foi apresentado no canal do National News, do Ross Contact, que é um jornalista australiano. Inclusive, eu tenho esse vídeo aqui e a gente vai mostrar para vocês o que de fato a Aliança da Terra quer com isso. Qual o objetivo, qual a finalidade da exibição deste vídeo? Tem a ver com as arcas, tá, meus amigos? Mas isso vai ser feito em etapas. O Dr. Greer, na sua última atualização, ele ficou um pouco chateado, isso era totalmente visível. Ele ficou realmente muito chateado, porque ele tinha um plano diferente. O plano original era o seguinte, ele iria, tá? Vou aqui simplificar para vocês. O plano original era simplesmente juntar todas as peças, todas as lacunas, preencher todas as lacunas. Por exemplo, o objeto que foi retirado, para onde ele foi enviado, finalidade. Tinha um disco rígido também da Panasonic, e o Dr. Greer teria denunciantes que iriam apresentar aonde está esse disco rígido. A empresa aeroespacial contratada também seria exposta, exatamente. Então o Dr. Greer iria não dar margem para qualquer tipo de narrativa mentirosa, para que essa informação não pudesse ser sequestrada ou deturpada pelos escuros, como acontece rotineiramente na história. Só que os denunciantes chegaram para o Dr. Greer e disseram, não, Dr. Greer, nós não queremos fazer assim. De uma hora para outra, mudaram de ideia. Nós vamos reportar para a grande mídia, e foi exatamente isso que o Jack Barber fez, e vamos trazer isso aos poucos, do nosso jeito. Aos poucos, uma informação, depois outra, sucessivamente. O Dr. Greer não gostou nada disso, desejou boa sorte para os denunciantes, mas ficou totalmente chateado, porque ele tinha um plano. O Dr. Greer, ele chama a responsabilidade para si, tá, meus amigos? E por melhor que seja o Dr. Steve Greer, ele não tem todas as respostas, ninguém tem todas as informações, ninguém. Para você realmente juntar todas as informações, você tem que considerar todas as hipóteses. Por isso que nós estudamos Helena Danano, estudamos o Dr. Greer, nós estudamos Michael Salla, o Jorge Cavassilas também, que é uma grande fonte de informação, e também ver todas as nuances, todos os pesos e medidas, para que a gente possa realmente cruzar informações, para que a gente possa realmente chegar na verdade absoluta. Lembrando que estamos lidando com informações sigilosas, mas o canal Demis Viana Mundo Secreto realmente conseguiu chegar muito próximo. É claro que ainda tem algumas coisas pendentes, eu não sei exatamente qual serão os próximos passos, mas isso é sim, meus amigos, uma forma
de trazer a informação das arcas, porque as arcas vão aparecer, ok? Então já vou adiantar para vocês. O que o militar, piloto de helicóptero, o Jake Barber, estava transportando não era um OVNI, também não era um OVNI de engenharia reversa. O Dr. Guides falou assim, por que eles alteraram o vídeo de última hora? Isso não era para acontecer, porque tinha sido planejado de antemão apresentar um outro vídeo. Da hora eles mudaram o vídeo. Por que eles mudaram o vídeo? Eles mudaram o vídeo, mas é bom salientar aqui que o próprio Dr. Guides disse, não, esse vídeo também é autêntico. Mas o vídeo que a gente tinha combinado para apresentar era outro, por que vocês alteraram? Simples, meus amigos, porque é uma forma, é o início de apresentar as arcas para o mundo. Então, o que estava naquela cápsula, lembrando que o próprio JP, na sua atualização, fala que a cápsula era em forma de ovo, estava contendo ali a joia da arca. Lembrando que a joia da arca foi retirada, foi analisada pelos nórdicos e realocada à arca novamente. Então ele foi um dos pilotos que transportou esse material que era o coração das arcas. Por isso que ele teve aquela reação emocional intensa, exatamente análoga a que do JP teve na ocasião, quando esteve na arca do Atlântico. Aquela sensação de tristeza, aquela sensação de alegria, por isso que ele chorou. E o Jack Barber também chorou, porque é a consciência de Gaia que estava ali. A própria consciência de Gaia, do planeta Terra, que é uma superconsciência. Lembrando que a Lua também tem uma consciência, a Luna, que é uma superconsciência que habita a Lua. A nave Nibiru também tem uma superconsciência, que é feminina. Ele falou, mas é uma consciência feminina. E eu senti uma tristeza, eu senti uma alegria, como se eu sentisse a tristeza do mundo inteiro. E a alegria, mas ao mesmo tempo uma esperança de um mundo melhor. Meus amigos, o que ele experimentou ali foi a consciência de Gaia. A consciência de Gaia entrou em contato telepático com aquele militar. E essa consciência de Gaia foi transportada pelos chapéus brancos para ser compartilhada pelo mundo inteiro. Eu tenho esse especial, mas se eu mostrar esse especial aqui, aí não vai ter atualização do Loirão, né, Nietzsche? Não vai ter mais nada, porque só isso vai ocupar todo o tempo, todo o espaço. Por isso, eu só estou dando uma palhinha para vocês, porque esta informação é simplesmente maravilhosa e extraordinária. Então estejam no especial que provavelmente eu irei exibir no sábado. Então aqui, a filha do Loirão está fazendo nítida alusão aos Boinas Verdes, porque eles são os corajosos, são os verdadeiros heróis, que estão fazendo isto acontecer de verdade. Estão alavancando e efetivando e viabilizando o processo da divulgação para enfrentar e extirpar a verdadeira cabeça da serpente, que é os Majestic 12 e as corporações aeroespaciais. Vamos dar continuidade. Falando em denunciante, aqui o Jason Santos, que corrobora totalmente com o Dr. Steve Greer. O maior denunciante de OVNIs desde Bob Lazar revela segredos chocantes. Interessante que o Jason Santos se pronunciou, o Jack Barber se pronunciou, tem um outro denunciante, que eu esqueci o nome dele, Anderson, alguma coisa Anderson, também se pronunciou. Todos eles denunciantes que entraram em contato com o Dr. Steve Greer. Só que eles estão aqui simplesmente lançando o seu próprio plano. Parece que eles se desvencilharam do plano original proposto pelo Dr. Steve Greer. Por quê? Daqui a pouco vocês vão entender o porquê. Pois bem. A isto eu faço questão de responder ainda nesta edição. Jason Santos, o maior denunciante, como eu falei para vocês, desde o tempo do Bob Lazar, da Área 51. Quem é Jason Santos? Para quem não sabe, tá aqui a fotinho dele. Jason Santos serviu como um agente militar de alta patente, profundamente inserido na comunidade de inteligência. Ele é conhecido por sua extensa carreira de várias décadas na Força Aérea dos Estados Unidos. Mais tarde, trabalhando com um contrato privado para agências governamentais, Santos alega que estava envolvido em operações classificadas e foi lido em um programa alegado lidando com inteligência não humana, ou seja, NHI, ou melhor dizendo, extraterrestres.
o encontro cara a cara com o ser alienígena. Presta atenção neste encontro, nesse episódio em específico. Uma das partes mais convincentes do testemunho de Sands é seu relato de um encontro em 1994, durante uma missão de rotina perto de Black Mountain, perto de New Nellis, Test Range, enquanto dirigia um comboio. Sands notou uma figura na beira da estrada vestindo o que parecia ser um uniforme militar. Na verdade, era uma entidade não humana, um ser extraterrestre, na estrada. Conforme seu veículo se aproximava, ele observou que a pele da figura tinha uma tonalidade azulada. Um ser extraterrestre azul, talvez um andromedano, né, Liette? Um arcturiano, não sabemos. Seus olhos eram, ou talvez de lira, seus olhos eram anormalmente grandes e não tinha orelhas humanas. Tá parecendo característica de andromedano mesmo. Sands descreve como o ser se comunicou telepaticamente, buscando assistência para consertar sua nave. Pediu ajuda pro Sands. Sands, eles me abateram a minha nave. Utilizando brinquedinhos de pulso eletromagnéticos e agentes P3. Conseguiram hackear o sistema de navegação da minha espaçonave. Lembrando, meus amigos, que isso é um evento relativamente raro. Mas isso pode acontecer. Tá? Então, eles conseguem entrar no emaranhado quântico, esses agentes psíquicos que são treinados. Lembrando que esses agentes psíquicos são treinados desde pequeninos, onde eles são oriundos de sequestros militar, projeto MILAB. A maioria não sobrevive. Tá? A grande maioria não sobrevive. Aqueles que sobrevivem conseguem se tornar grandes agentes psíquicos que conseguem entrar no emaranhado quântico em outras densidades através do quê? Da consciência, do poder da consciência. E falando em poder da consciência, tem um especial, meus amigos, existem documentos desclassificados do FBI que denotam que a consciência humana é um poder extraordinário que é simplesmente escondido da humanidade. Porque se a humanidade se apoderasse, reconhecesse o poder que nós temos dentro de nós poderíamos mudar o mundo. Isto é ocultado da humanidade e é utilizado em projetos espúrios, classificados. Essa que é a realidade. Porque este é o maior conhecimento que é escondido da humanidade deliberadamente pelos escuros. Porque a partir do momento que a humanidade reconhecer o seu poder, porque nós somos seres extradimensionais. Lembrando que o projeto Cérebro Azul, Blue Brain, confirmou que o nosso cérebro opera até na 11ª dimensão. Então nós temos uma capacidade incrível. Só que isso é utilizado para o mal. Para o mal, ok? O próprio Jack Barber participou, meus amigos, de protocolos C5 para entrar em contato com o extraterrestre junto com seu grupo de amigos. Obviamente que ele aprendeu com o Dr. Michael Salla. O Dr. Steve Greer. E o próprio Dr. Steve Greer corrobora com este fato. Olha, ele esteve nas sessões de C5 e ele utilizou o meu protocolo de contato com os extraterrestres e ele conseguiu, meus amigos, registrar imagens de extraterrestres. E a partir do momento que essas naves apareciam naves de tecnologia reversa tentando abater os OVNIs, porque eles apareceram na 3ª densidade. Então, toda vez que uma nave aparece, se materializa na 3ª densidade, é uma oportunidade para os escuros tentarem abater esses OVNIs. E isso acontece. Pois bem, e aqui está mais uma prova, mais uma evidência. E esse extraterrestre pediu ajuda para o de Sands. Olha só, meus amigos, conforme seu veículo se aproximava, ele observou a pele da figura, né, que tinha tonalidade azul, olhos grandes e não tinha orelhas. Sands descreve como o ser se comunicou telepaticamente buscando assistência para consertar sua nave. A interação, que durou cerca de 5 minutos, o deixou abalado, mas profundamente mudado. De acordo com Sands, ao encontrar o encontro, humanizou o ser aos seus olhos. Apesar de sua origem extraterrestre, ele enfatizou que a entidade era inteligente, pacífica e desesperada por ajuda. Porque, com certeza, ele sabia do seu destino, né, que seria interrogado e torturado. Um forte contraste com as apresentações de alienígenas de Hollywood, que apresentam os extraterrestres como maldosos, né, como hostis, principalmente filmes como Independence Day e companhia, que foram, inclusive, encomendados pela CIA, pelos escuros.
Guerra dos Mundos, também um filme que foi encomendado pelos escuros. Isso aqui é um contraste da realidade. Na realidade, os extraterrestres são vítimas. Eles são vítimas. As verdadeiras vítimas. E ele ficou ali, assim, sem palavras. O extraterrestre pedindo, por favor, me ajuda. Isso aqui, meus amigos, é só comparar, por exemplo, com o caso do Coronel Corso, que eu apresentei para vocês. O testemunho do Coronel Corso, que já é falecido. Que também participava em programas de recuperação de naves acidentadas, entre aspas, tá? De acidentada não tem nada. Na verdade, essas naves eram derrubadas deliberadamente. Segundo o doutor Steve Greer, 2 naves são derrubadas desde na década de 40 até hoje, por ano. E, nesse caso, foi na década de 60, o Coronel Corso se encontrou com aquela entidade que estava fugindo, chegou para ele e disse, olha, eu sei que você, telepaticamente falou para o Corso, eu sei que você tem condições de desligar os radares. Por favor, faça isso para eu poder fugir, para eu ser resgatado por minha família. E o Coronel Corso falou, o que eu ganho com isso? A entidade falou, um novo mundo, se você puder ser uma pessoa melhor. E o Coronel Corso fez exatamente aquilo que a entidade pediu, bateu continência, e ele viu o seu amigo, aquela entidade se ciente escapar. É como eu falo, meus amigos, o ser humano, quando ele quer ser mal, ele é mal, muito mal mesmo. É mais perverso que qualquer reptiliano e draconiano do universo. A raça mais perversa do universo. E, ao mesmo tempo, o ser humano também é capaz de atos de bondade inigualáveis. As duas polaridades. É interessante isso. Isso faz parte do nosso experimento genético. Nós temos um potencial muito grande para o bem, assim como temos um potencial também enorme para o mal. As implicações do testemunho de Sandys, se as alegações de Sandys forem mesmo que parcialmente precisas, as implicações são surpreendentes. Seu testemunho sugere que interação humana extraterrestre exige uma relação contínua, embora altamente confidencial, entre humanos e entidades não humanas, ou seja, extraterrestres. Avanços tecnológicos. A menção de Sandys à engenharia reversa. É bom frisar aqui que este denunciante ele é bem categórico. Existe, sim, engenharia reversa. Nós temos naves antigravidade, nós temos camas Met-Bet, tá? Ele é bem claro. De materiais alienígenas se alinha com rumor de longa data sobre o propósito da Área 51. A necessidade de transparência. Sandys e outros como ele defendem a maior divulgação pública, enfatizando que as revelações não são apenas sobre OVNIs, mas sobre o nosso lugar, né? O lugar da humanidade no universo. Sensacional. E tá aqui, meus amigos, para vocês compreenderem de uma vez por todas. O deputado Burleson, e é bom enfatizar que esse deputado é pró-divulgação, junto com aqui, ao lado do Tim Burchett. Tá? Todos eles são pessoas que sempre estiveram alinhados à causa da divulgação. E isso soou um tanto estranho. Muitas pessoas não compreenderam. Aliás, a grande maioria. Apenas os sábios entenderão. Deputado Burleson, o gabinete do presidente rejeitou a ideia de um comitê seleto de UAP. Pois bem, quem iria comandar esse comitê seleto de UAP seria o Louis Elizondo e companhia. Pessoas como o almirante Gallant, pessoas como o Jeremy Corbell, George Knapp, todos eles, com aquela narrativa de questão de segurança nacional, que os OVNIs são hostis, sem falar também que eles acreditam que a tecnologia não foi alcançada, a tecnologia reversa não foi alcançada com sucesso. Ou seja, a agenda dos escuros. Então não precisa disso, é totalmente desnecessário, porque o Loirão já tem o seu comitê seleto de UAPs. Tá? Ele já tem. E qual é o comitê seleto de UAPs do Loirão? Os almirantes Jedi. Então, para quem tem almirante Jedi, desculpa, Michael Salla, Dr. Greer, agradecemos muito o trabalho de vocês, aliás, o trabalho sensacional, espetacular, mas vamos convir aqui que eu acho que pessoas que estiveram no espaço por quase 30 anos,
fazendo uma universidade interestelar, que adquiriram capacidades psíquicas superiores, eu acho que eles estão mais habilitados para ocupar esse cargo. Creio eu. Pois bem, e aqui estão as evidências. Ex-chefe de segurança espacial israelense diz que extraterrestres existem e Loirão sabe disso. Ou melhor, o Raim Escher em 2020 foi bem incisivo. Loirão trabalha com a Federação Galáctica de Mundos. Em 2023, início de 2023, o general Van Herk, da NORAD, recebe, segundo a Helena Danan, e tem outras evidências que corroboram com isso, eu já mostrei no canal, planos da divulgação diretamente das mãos de Torran Eridion. Eu acho que o Loirão já tem um plano. Né? Pois bem, um plano que ele recebeu de consciências superiores. E quem está comandando as operações agora? Os comandantes, os 3 almirantes do programa solar Wonder, recém-chegados ao planeta Terra, segundo Jorge Cavassilas. Então, o Loirão já tem a sua equipe. Então, Luiz Elizondo é totalmente dispensável. Tim Buchete, gosto muito do senhor, mas o senhor também é dispensável. Fato, meus amigos. O Loirão já tem a sua comissão especial. Ele já é assessorado por inteligências superiores. Lembrando que esse plano não pode falhar. Tem que ser a prova de falhas. Então, pessoas que têm visão além do alcance. Por melhor que seja o trabalho do Dr. Steve Greer, e eu vou ser bem claro aqui para vocês, na superfície não tem ninguém melhor que o Dr. Michael Salla e o Dr. Steve Greer no planeta Terra, na superfície. Mas quando você começa a enxergar um plano superior, meus amigos, é uma questão de bom senso, de coerência. Obviamente que essas pessoas estão mais habilitadas. 30 anos numa universidade cósmica, nada que você possa ter aprendido na Terra pode se comparar com isso. Vamos convir aqui. Então é isto que está acontecendo. Lembrando que esse pessoal, principalmente Luiz Elizondo e companhia, Tim Buchete, Almirante Gallant, o Michael Schellenberg, também uma pessoa muito bem intencionada, mas sinceramente confusa, que não tem todos os elementos. Eles têm parte da informação, mas não tem toda a informação. Para você realmente obter sucesso numa operação tão delicada como essa, você tem que ter todos os dados. Todos. Você não pode ter uma fração dos dados. Eu tenho uma boa conhecimento. Lembrando, meus amigos, que os melhores pesquisadores do mundo, e eu me coloco também nessa lista, não estou dizendo que eu sou o melhor do mundo, tá? Estou dizendo, mas eu acompanho pelo menos os melhores do mundo. Não tem, no máximo, 5% da informação. Agora, as pessoas que não pesquisam não tem nem 1%, é 0,01%. Então, os melhores pesquisadores do mundo têm aí 5, 6% da informação. Mas para você realmente ser efetivo nesse combate, você precisa de 100% da informação. E quem está habilitado para isso? São esses almirantes, a Federação Galáctica de Mundos. Essas pessoas, sim, são qualificadas de verdade. Porque é uma operação, meus amigos, quântica, que opera fora do tempo, inclusive, fora do tempo linear. Então é algo que está além da nossa compreensão. Ok? Espero que vocês tenham compreendido. Não estou aqui desmerecendo, pelo contrário, no mundo da superfície, como eu havia dito, o Dr. Greer, Dr. Michael Salla são os melhores do mundo. Best of the best, mas comparado com inteligências superiores, vamos convir aqui, ainda falta um tanto. Falta bastante. Ok? Por exemplo, como eu acompanho o Dr. Michael Salla, acompanho o Dr. Steve Greer, acompanho também o Jorge Cavassilas, por isso que também tem que ter base, né? Dan Willis também, que é uma grande fonte de informação, ter essa base, para você poder distinguir palhaçada, né? Porque tem muita palhaçada, muita desinformação, de informação verdadeira, autêntica e genuína. Maravilhoso, espetacular. Esse aqui eu vou deixar para outra ocasião, que também é uma história excepcional sobre as instalações na Lua, tá, com provas e evidências, também um trabalho aqui
do Dr. Steve Greer, espetacular, muito bem documentado. Agora eu vou retornando à espaçonave, e vamos falar sobre as ordens executivas do Loirão e esse novo mundo. Lembrando que o mundo será transformado primeiramente na superfície. Por que a superfície tem que ser alterada primeiro? Primeiro porque é mais fácil. É muito mais fácil você conseguir modificar e recuperar o mundo da superfície. Segundo que é uma pré-condição da Federação Galáctica de Mundos estabelecer a paz. Então, a paz, todas as guerras terão que ser erradicadas, todas terão que ser anuladas. A guerra da Ucrânia, a guerra do Oriente Médio, nós temos que estabelecer a paz a nível mundial, que é uma pré-condição para a entrega das tecnologias. Segundo, destruir totalmente a pauta globalista. Então, a pauta globalista tem que ser extirpada da face da Terra. Todos os trevosos da superfície terão que ser neutralizados. Isso vai levar alguns meses, obviamente, mas está muito bem encaminhado. Aliás, já está em ritmo um ritmo acelerado, todo este processo. Tá ok? Aqui, meus amigos. Primeiro, o acordo com a Shin e com o Urso, que já está sendo montado, já está sendo estabelecido pelo Loirão. Pois bem. Aqui, deixa eu ver se está tudo ok. Tudo ok. TikTok restaura serviço nos Estados Unidos, dá crédito ao Loirão, enquanto democratas surtam. Como assim? Lembrando, meus amigos, que aqui tem algo que os grandes conservadores do mundo não conseguem interpretar. Os conservadores clássicos, sabe, ideológicos, não entendem isso aqui. Não conseguem interpretar isso. Por quê? Porque o TikTok era defendido pelos democratas e os republicanos que eram a favor da censura do TikTok, porque era um espião, porque promulgava agendas da Shin, falavam que tinha pautas comunistas, etc. Aquela conversa que nós conhecemos muito bem. E agora o Loirão é o salvador do TikTok. Ele conseguiu simplesmente confundir. Estão de boca aberta. Os democratas e os republicanos simplesmente não estão entendendo, não conseguem compreender, não conseguem fazer a leitura correta do que está acontecendo. Por quê? Porque ignoram o plano da Aliança da Terra. Porque não colocam na equação a questão do globalismo. Não colocam na equação Majestic 12. Para eles isso não existe. E é óbvio que você, desconsiderando esses dados, você não consegue fazer a leitura correta. E fica assim, totalmente confuso. Tanto é que a maioria, presta atenção, vocês podem observar isso no Brasil. Os maiores influenciadores conservadores do Brasil simplesmente fizeram de conta que isso não está acontecendo. Fizeram de conta que não está acontecendo. Sequer teve menção disso. Prefere colocar debaixo do tapete. Porque é assim, que você não entende, né? É melhor colocar debaixo do tapete e fazer de conta que não aconteceu. Pois bem, usuários do TikTok foram recebidos com uma mensagem inesperada do aplicativo chinês de compartilhamento de vídeos na tarde de domingo, agradecendo ao Loirão. Loirão, você é um maravilhoso. Você salvou a nossa plataforma de mídia. O Xixão está agradecido, está muito feliz por permitir as condições para restaurar o serviço nos Estados Unidos, depois que ele ficou inativo por mais de 12 horas. Loirão anunciou anteriormente que estenderia o prazo de desinvestimento ou proibição por meio de uma ordem executiva na segunda-feira. E o Loirão assinou essa ordem executiva salvando o TikTok nos Estados Unidos. Essa ação, pintar o Loirão como salvador, pode potencialmente desencadear um aumento significativo em sua popularidade. Já em mais de 170 milhões de americanos usando o controverso aplicativo chinês. O Loirão é sábio. Isso é sabedoria de verdade. Para quem não sabe, a maioria dos usuários desse aplicativo são jovens e adolescentes. Jovens e adolescentes. E é um público que não gosta muito do Loirão. O Loirão não tem lá, né, não é muito lá bem visto, muito bem quisto por esse público em específico, que são os adolescentes, pré-adolescentes e jovens. Agora o Loirão vai ser ídolo desses jovens. Eu gosto de você, Loirão. Ele vai ter a simpatia dos adolescentes, ele vai ter a simpatia dos jovens. Então, uma sacada de mestre, de gênio. E, ao mesmo tempo, ele está
assinando um pacto com o Xichao. Ou seja, Xichao, você está comigo, não dê suporte para paizinhos sul-americanos, porque eles não vão ter para onde correr. Tá entendendo? Na hora que eles baterem na porta da Xin, me ajuda, o Loirão tá vindo com tudo, meu Deus, me ajuda. Socorro, Xichao. Xichao vai simplesmente olhar para eles e dizer, não vos conheço. O problema é de vocês. Tá? Descasca esse abacaxi, meu filho. E corre porque o Loirão tá vindo atrás. E ele tá vindo com tudo. É isso aí. O Loirão é o mestre. Isso é genialidade. Só que as pessoas não conseguem perceber. Ele consegue agradar um público jovem e, ao mesmo tempo, assina um pacto com um dos maiores players do mundo, que é a China. Tanto é verdade que o Xichao foi convidado para estar na posse do Loirão, coisa que ninguém mencionou. Eu vi todo mundo falando, tava o Milei, os conservadores, porque eles não entendem isso. O Milei estava lá, estava a Michelle do Capitão, estava linda, maravilhosa, e realmente estava linda, maravilhosa, Michelle. E aí, por que não citaram que a China também foi convidada? Ninguém falou nada. Porque eles não conseguem fazer a leitura, eles não conseguem entender. E o pacto aqui é contra o globalismo. É isso que vocês têm que entender. Então essa nova ordem vai ser assim, meus amigos. Estados Unidos comanda todas as Américas, tá? América do Norte, América Central e América do Sul. Sob comando do Loirão. E Europa, idem, ok? Pois bem. O urso vai ficar com a África. O urso fica com a África. Sob sua jurisdição e influência geopolítica. E o Xichao fica com o leste asiático. Fato. É um acordo. Estão compreendendo? Então, se qualquer país aqui, então já era. Tanto é, meus amigos. Cuba, acabou. Venezuela, acabou. Vai ficar tudo na mão do Loirão. Sob jurisdição do Loirão. E não adianta pedir ali, implorar pro Xichao. O Xichao, não, eu já fiz um acordo, tá? Tô feliz aqui, inclusive Taiwan vai ser entregue para mim. Tranquilo. Tranquilão. Sossegado. Se vira lá, meu filho. Se vira. Problema é seu. Problema é seu. Eu lavo as minhas mãos. Aliás, eu vou dar aqui uma de Cônsul Pilatos. Agora, qualquer país nessa situação e não tem opção, presta atenção, não vai ter opção. Vai ter que voltar, né, com o rabinho entre as pernas. É isso que vai acontecer. Pois bem, ou vai ser triturado economicamente. Sem falar que o Loirão já prometeu, hein? Tarifas aí, taxação de 100%. Os TikToks foram recebidos em seus smartphones com uma mensagem que elogiava os esforços do Loirão. Inclusive tem um deputado americano, nem sei se eu tenho essa postagem, acho que eu tenho, que pediu esclarecimentos do governo brasileiro porque o capitão não estava lá. Vão ter que dar explicações. Entendendo? Isso é só o começo, tá? É só o início. Né? TikToks foram recebidos em seus smartphones com uma mensagem que elogiava os esforços do Loirão. Empresário chinês, o governo da China, elogiando o Loirão. E isso só no começo. Os esforços do Loirão que levaram à restauração do aplicativo. Isso deve ser visto como um sólido ramo de oliveira de Pequim, estendido na nova administração de Loirão. Pois bem. Continuando aqui. Bem-vindo de volta. Obrigado pela sua paciência e apoio. Como resultado dos esforços do Loirão. Isso aqui é a nota do TikTok, agradecendo ao presidente Loirão por ter intercedido ao favor da plataforma. Meus amigos, os conservadores não entendem isso. E também os esquerdistas também não entendem isso. Então, assim, sem entender. Como assim? Mas você não é conservador porque você está ajudando a China. Não entende. Não explica, não, porque não tem visão, não tem visão além do alcance, infelizmente. O TikTok está de volta dos Estados Unidos. Para alegria dos adolescentes de plantão, jovens. Você pode continuar a criar, compartilhar e descobrir todas as coisas que você ama no TikTok. Está aqui a nota, meus amigos, do TikTok. Agradecendo a quem? Está aqui. Claro! Nota de Pequim. Agradecendo a quem? Quem? A culpa. Fugiu.
Aqui, quem? Não é o Raimundo Nonato, não. É o loirão Nonato, né, Lili? Aqui, é ele. Ele mesmo. Aqui. Presidente Trump. Tá aqui, meus amigos. Que trouxe de volta aqui, de back. I am back. É o USA. Puxa vida, que maravilha. Estão festejando lá na China. Eu não estou brincando, meus amigos. O Xichao simplesmente está aplaudindo o loirão de pé. Tá aqui. Em acordo com nossos provedores de serviço, o TikTok está em processo de restauração do serviço. Agradecemos ao presidente Loirão por fornecer a clareza e as garantias necessárias aos nossos provedores de serviço de que eles não enfrentarão penalidades por fornecer ao TikTok a mais de 170 milhões de americanos. 170 milhões de usuários. E permitir que mais de 7 milhões de pequenas empresas prosperem. É porque tem muita empresa que vive e ganha dinheiro com esta plataforma de mídia. É uma posição forte pela primeira emenda e contra a censura arbitrária. Maravilhoso. E veja que o próprio Elonzinho endossa essa decisão do Loirão. Trabalhamos com o presidente Loirão em sua solução de longo prazo, que mantém o TikTok nos Estados Unidos. Aliás, o Loirão prometeu. Fica tranquilo, Xichao. Eu vou dar um jeitinho, já assinei aqui uma ordem executiva. E nesse meio termo aqui a gente vai articular uma forma para que o TikTok seja liberado em definitivo no território norte-americano. Mais cedo, Mike Niles, o estrategista democrata envolvido no White Boots, surtou no X. Um estrategista. Entenda isso, meus amigos. Veja a proporção disso. Um estrategista democrata esquerdista esbravajou, mas como assim? Isso não é possível! Ele surtou no X sobre o Loirão se tornar um possível salvador para dezenas de milhões de TikTokers. Pois bem. Muitos usuários do X disseram que os esforços do Loirão na arte da negociação para restaurar o TikTok provavelmente levarão ao aumento na enorme popularidade entre os jovens e adolescentes. Estou pedindo às empresas que não deixem o TikTok ficar no escuro. Vou emitir uma ordem executiva, palavras do Loirão. Uma ordem executiva na segunda-feira para estender o período de tempo antes que as proibições da lei entrem em vigor, para que possamos fazer um acordo para proteger nossa segurança nacional. A ordem também confirmará que não haverá responsabilidades para nenhuma empresa que ajudou em impedir que o TikTok ficasse no escuro antes da minha ordem. E aqui, meus amigos, olha só o resultado. Influenciadores americanos chorando e tendo colapsos complexos por causa da proibição do TikTok. Fala sério. Né? Adolescente aqui chorando. Eu não vou ficar sem TikTok. Meu Deus, minha vida acabou. Agora não acabou porque o Loirão realmente... O que vocês acham, meus amigos? Essas pessoas vão ter o Loirão como heróis. Lembrando que são todos esquerdistas. Quem salvou o TikTok não foi a Kamala, não foi o Bidê. Foi quem? Foi o Loirão. Loirão gênio. Isso chama-se ser gênio. Aqui, última notícia, ligação para o 911, que muitas pessoas ligaram para o 911, por causa do TikTok que iria ser proibido, banido dos Estados Unidos. Ligações para o 911 estão sendo feitas em todo o país por indivíduos em pânico com a proibição do TikTok. Não acredito que tenho que dizer isso, mas não ligue para o 911 pelo TikTok, aqui um policial. Aqui está o áudio do despacho do 911, do contato de Anoka, aqui. Solicitamos uma verificação de bem-estar de um chamador dizendo que ele é incoerente e professando seu amor pelo TikTok. Que coisa, hein? Pois bem. Shadow Ezra, 19 de janeiro de 2025. Loirão prometeu usar uma ordem executiva para salvar o TikTok. Presta atenção. Aliando-se com JFK, que esta é a oposição também do JFK, que sempre se opôs à proibição da plataforma. JFK Júnior, lembrando que isso é uma pauta do Partido Democrata, meu Deus, que nunca se cumpriu. E quem que fez acontecer? Loirão. Agora o Loirão vai ter adesão de vários esquerdistas que vão se tornar Loirão, I love you. Isso é genialidade. Isso é ser estrategista. Loirão já está unificando a América nesse simples gesto. Nesse simples gesto. Já está tendo a simpatia dos esquerdistas. Lembrando que nessa plataforma a maioria é esquerdista. Tá? Pois bem. Robert Kennedy Jr. sempre se opôs à proibição do TikTok, argumentando que é uma questão de liberdade de expressão. Verdade. Liberdade de expressão para todo mundo.
Aliás, a liberdade de expressão não pode ser relativizada. Né? Ou é ou não é. E que a segurança nacional é apenas um disfarce para proibir ideias às quais o governo se opõe. Verdade. Vamos usar desculpa de questão de segurança nacional, porque a China está espionando os Estados Unidos, lembrando que não existe uma única prova, tá? Uma única prova que a China, de fato, estivesse espionando os Estados Unidos. Tá? Aliás, são todas meras especulações rasteiras. Você está mais preocupado com a China nos espionando? Ó, palavras do Robert Kennedy Jr., influenciando, ou a CIA fazendo o mesmo? É mesmo? Quem espiona vocês? Essa porcaria de si. É esta organização que está nos Estados Unidos que vocês deviam estar preocupados. E não com a China. Sabedoria aqui do Robert Kennedy Jr. Já dizia Edward Snowden, que agora se tornou cidadão russo. Teve que pedir asilo. Porque ele falou que a CIA espiona todo mundo. Tudo e a todos. Lá em 2013. Dando continuidade. Os piores inimigos dos Estados Unidos estão nos próprios Estados Unidos, não vem de fora. Tá? Robert Kennedy Jr. sabe disso, o Loirão também. Os piores inimigos dos Estados Unidos estão nos Estados Unidos. Se trata de uma organização transnacional, né, com várias filiais em várias partes do mundo. Com o Loirão no poder, Viktor Orbán, grande Viktor Orbán, que é parceiro totalmente alinhado ao Loirão desde sempre e um ferrenho antiglobalista. Loirão no poder, Orbán promete expulsar a rede Soros da Hungria. Aliás, o Soros acabou, né? Open Society Foundation, a agenda de Davos, tudo vai ser coisa do passado. Né? E pede que patriotas de toda a Europa façam o mesmo. Olha só. Lembrando que o Loirão já está prometendo fazer uma pressão para que a Open Society Foundation e toda a agenda globalista seja dissipada, né, seja realmente varrida da Europa o quanto antes. E vai usar a influência dos Estados Unidos para que isso ocorra. Tá? E ele tem os meios para fazê-lo. Tá? Pois bem. Agora imaginem alguns países sul-americanos. O primeiro-ministro húngaro, Viktor Orbán, que apostou alto na vitória do Loirão, agora está fazendo previsões amplas. Não é previsões. Ele faz parte da Aliança da Terra. Então ele sabe dos planos da Aliança. Agora está fazendo previsões amplas sobre uma nova era de ouro. Para a Hungria, com Loirão na Casa Branca, enquanto critica os democratas e Jorge Soros. Incluindo uma promessa de expulsar suas organizações da Hungria. Abre aspas. Tudo vai mudar. Um dia diferente vai raiar sobre o mundo ocidental. Lindo! Maravilhoso! Tudo vai mudar. Um dia diferente vai raiar sobre o mundo ocidental, sobre a Europa, sobre a América Latina, e principalmente países que estão assolados pela agenda globalista, sul-americanos. Na terça-feira de manhã, a fracassada governança democrática na América chegará ao fim. Ou seja, todos os globalistas, na terça-feira de manhã, serão aniquilados. E realmente aconteceu. O Loirão simplesmente não deu brecha, cercou, totalmente, eles ficaram cercados. E eles estão totalmente desdentados, sem meios de ação para reagir. Foi acachapante, um verdadeiro rolo compressor. Sabe, lembra do Mike Tyson? Tipo isso, Loirão Mike Tyson. Não dá chance pro adversário. O Mike Tyson, geralmente, ele acabava com o adversário logo no primeiro round. Não dava chance. Esse é o Loirão 2.0. Pois bem. Relator aqui, o Magyar Nemzet. Viktor Orbán, em sua primeira entrevista este ano com o programa Good Morning Hungria, do Kunsot Rádio, na rádio da Hungria. Chamando o Partido Democrata e Jorge Soros de um bando de idiotas. Nossa, que maravilhoso. Ouvir isso é muito bom. É muito bom ouvir essas coisas. Orbán afirmou que os democratas querem impor ao mundo o que eles acham que é certo, inclusive em relação à migração, gênero e igualdade de gênero. Ele também chamou a embaixada dos Estados Unidos na Hungria. Falando disso, acabou a farra, né, da agenda globalista. Questão de imigração, identitarismo, acabou. Pacto de Paris, acabou. Porque é o seguinte, meus amigos, deixa eu explicar uma coisa para vocês. O Pacto de Paris é uma agenda globalista. E eu não sou contra, presta atenção.
É claro que nós temos que salvar o mundo na questão, principalmente, é muito importante, é relevante, sem sombra de dúvidas, a questão ecológica. Mas a forma, a política por trás disso é totalmente arbitrária e totalitária. Porque se eles querem realmente resolver a questão ecológica, eles querem realmente um ar mais puro para nós respirarmos, se eles querem despoluir os rios, que entreguem as tecnologias suprimidas, seus hipócritas. Este é o caminho. Não é através do quê? De uma desculpa, usando uma ariete, usando um proxy, para simplesmente destruir as liberdades individuais das pessoas. É isso que vocês querem, para formar uma tirania tecnocrata. Um pretexto para simplesmente usurpar os direitos individuais, as liberdades individuais das pessoas. E acabou, porque é o seguinte, o Pacto de Paris depende dos Estados Unidos. Aliás, os Estados Unidos é o principal doador para essas organizações. Acabou a doação, a maioria dos países vai fazer o mesmo, vai deixar de doar, e simplesmente essas instituições vão ser extintas. Escuta o que eu vou falar. Aliás, já começou. Acabou! Toda a agenda globalista acabou! Escutem! E todos os países que estiverem alinhados vão para o mesmo caminho, vão acabar também. Essas políticas todas irão acabar. Não existe espaço mais, entenderam? Para alavancar, para alinhar essas políticas. As políticas simplesmente não têm mais espaço nesse mundo. Simples assim. E quando você percebe, presta atenção numa coisa, as grandes empresas e o mundo empresarial já abandonando essas ideologias, é porque simplesmente isso será extirpado de todos os países do mundo. E é uma questão de tempo. Pois bem. Ele também chamou o embaixador dos Estados Unidos na Hungria, David Bressman, o valentão, que tentou empurrar a Hungria para o canone globalista. Presta atenção. Não está no pensamento do povo húngaro que o tirano vem aqui e diga às pessoas do outro lado do mundo deveriam vir aqui e provar esta região ante nós. Disse o primeiro-ministro húngaro, admitindo que não estava disposto, fecha aspas, a se encontrar com Pressman nenhuma vez durante seu mandato de 4 anos. Ou seja, esse Pressman aqui é um agente globalista que queria impor essa agenda aqui, a agenda globalista de Davos. Dando continuidade, o presidente Loirão lançou uma bomba, anunciando seu plano de liberar todos os arquivos JFK. Tudo será liberado. Repetindo, tudo será desclassificado, em outras palavras. Ou seja, meus amigos, tem pessoas que não conseguem entender a magnitude desta notícia, infelizmente. E muito disso se dá pela falta de conhecimento e esclarecimento. Por exemplo, quando você mostrar os verdadeiros autores do desencarne do JFK, do seu cancelamento, você vai chegar, inevitavelmente, nos Majestic 12. Chegando nos Majestic 12, você vai expor o quê? As tecnologias suprimidas. Você vai expor, de fato, o estado profundo, mais profundo. É isso que se trata, é isso que o Loirão está fazendo. Caso os senhores e as senhoras não tenham percebido ainda. Ah, pois bem, ele revelou que esta divulgação massiva também incluirá arquivos relacionados a Robert Kennedy, Martin Luther King Jr. e outras figuras de interesse histórico significativo, prometendo que isso acontecerá nos próximos dias. Sensacional. É igual o Mike Tyson. Não dá chance para o inimigo. Este é o espírito do Loirão. Lembra do Mike Tyson nos bons tempos dele? No auge da carreira, ele era assim. Acabava com o inimigo no primeiro assalto. O Loirão tá mais ou menos assim. Loirão aqui anunciou planos de nomear Robert Kennedy Jr. para chefiar uma recém-criada comissão presidencial sobre cancelamentos. Quem vai investigar isso? O Robert Kennedy Jr. E é claro que o Robert Kennedy Jr. vai ser implacável. Totalmente implacável. Impiedoso contra os globalistas. Aliás, o Robert Kennedy Jr. está babando para colocar os Majestic 12 na cadeia. É isso aí, meus amigos. Expor
esses espúrios de uma vez por todas. O mundo vai saber quem é o autor. Foi o Allen Dulles, pô. Mas o Robert Kennedy já sabe disso, claro. Se o canal Demis Viana Mundo Secreto sabe, Dr. Greer sabe, Michael Sala sabe. Aí a pessoa pergunta, mas quem será que cancelou o JFK? Poxa, só precisa ser anunciado. Allen Dulles, Majestic 1, que era o cabeça dos Majestic, tá aqui. Em conversa com Tucker Carlson, Robert Kennedy Jr. compartilhou sua crença de que uma facção dentro da agência de 3 letras, lembrando que essa facção é ilegal, inconstitucional e opera fora da lei. Por quê? Trabalha com programas de acesso especial. Quem estabeleceu esses programas de acesso especial? O presidente Truman, que é um covarde, que ouviu os conselhos do Nelson Rockefeller. Isso aí é outra história. Pois bem, estava profundamente envolvido no cancelamento do seu tio, o presidente JFK. Robert Kennedy Jr. busca desmascarar oficialmente a teoria do atirador solitário da comissão, essa historinha para boi dormir, que não é verdadeira, obviamente, enfatizando a influência do ex-diretor da CIA, Allen Dulles. Eu já venho falando isso há mais de 2 anos no canal, agora o Robert Kennedy Jr. que está falando. Tem gente que fala, não, porque o Demis aqui. O Robert Kennedy Jr. está confirmando o Demis Viana. Está aqui, Allen Dulles. Quem acompanha o canal sabe muito bem. Está confirmado. É este o autor. É o mentor. Em outras palavras, é os Majestic 12. Que Robert Kennedy Jr. havia demitido antes do seu cancelamento. Um certo país estrangeiro também desempenhou um papel importante. No caso, é claro que eles têm várias tentáculos. Na verdade, não foi um país, né? Foi apenas mais uma célula dos Majestic 12, que é uma organização transnacional. Sensacional. Espetacular. Dando continuidade, últimas notícias. O presidente usantiano Zé pediu para ser convidado para a posse do Loirão 3 vezes, mas foi recusado, diz Loirão Júnior, o filho do Loirão. Que vergonha, Zé. Você mesmo se autoconvidou e simplesmente você foi recusado. Nós não queremos você aqui. Nós não queremos você aqui porque você é um agente globalista. E nós não gostamos de globalistas. Simples assim. Aliás, não teremos misericórdia dos globalistas, porque os globalistas querem uma ditadura distópica no mundo. Ou seja, qual é o plano de vocês? Só ver o projeto Camelot. Desencarnar 90% da humanidade, os 10% que restarem serão robotizados através do transhumanismo, robôs orgânicos vivos, e vocês vão estabelecer o quê? Um império galáctico usando as tecnologias para o mal, para suprimir os extraterrestres e para rivalizar com a Federação Galáctica de Mundos. Acabou, meu querido. Esse sonho acabou. Isso nunca vai acontecer. Pois bem, e tá aqui. Continuando. Esquisito. Zé implorou por convite para a posse, diz Loirão Júnior. O zantiano, Zé, pediu várias vezes ao novo presidente dos Estados Unidos, Loirão, que o convidasse para a posse, mas foi constantemente rejeitado. Confirma seu filho, Loirão Júnior. Em um post no Instagram, Loirão Júnior zombou. Zombou. É pouco pro senhor, só o começo. Zombou da entrevista do líder zantiano com um podcast americano, Lex Fridman, no início desse mês, durante o qual Zé declarou que não poderia comparecer à posse no dia 20 de janeiro. Daí ele deu um migué. Como ele não foi convidado, na verdade, ele foi desconvidado. Pessoa não grata. Você não entendeu, meu filho? Você é uma pessoa não grata para o Loirão. Não é bem-vindo, meu filho. E ele queria ir de penetra. Depois que ele percebeu que não era bem-vindo para a posse do Loirão, aí ele veio com essa historinha. Porque eu tenho muitos compromissos, eu não posso estar presente. Que feio, vexatório. Loirão Júnior opinou em resposta que a parte mais engraçada é que ele pediu um convite umas 3 vezes, extraoficialmente, e todas as vezes foi recusado. Ele se autoconvidou 3 vezes e falou para ele, desculpa, mas você não vai ser convidado, não. Nós não queremos você aqui.
E depois ele vem com essa historinha para boi dormir. Ai, eu estou muito ocupado para estar presente na posse do presidente Loirão. Agora ele está agindo como se tivesse decidido não ir, acrescentando, chamando o Zé de esquisito. Esquisito não. Um sem vergonha mesmo. Zararova vazou desculpa. Até a Zararova. Ela zombou aqui. O Zé realmente é uma piada pronta, né? Aqui. Desculpa dizer negócio em casa para faltar a posse de Loirão. Acho que ele estava varrendo lá o chão da União Europeia, né? Pode ser, né? As tarefas domésticas não impediram de visitar mais de 35 países em 2024, disse ela no Telegram. Foi pego na mentira, hein, Zé? Ficou feio, hein? Vexatório. Isso é só o começo, viu, meu querido? É só o começo. É só o começo. Hora de confessar, Zé. Russia Today News. Pois bem. E o Bidê, aliás, foi o seu último ato, né, do seu desgoverno aqui. Bidê perdoa o doutor Falso. Vocês conhecem o doutor Falso, né? Doutor Falso, da PAN, vocês conhecem, né? Que não é Jovem Pan. Aqui. Biden perdoa o doutor Falso. Milley, aquele general globalista sem vergonha, né, que era o secretário do Estado-Maior. E o painel de 6 de janeiro é uma proteção contra uma potencial vingança de Loirão. Interessante. Diz aqui a fonte. Washington. Bidê, em seus últimos atos como presidente, perdoou o doutor Anthony Falso, tá? Eu não vou usar o nome dele aqui, tá? Tô falando deliberadamente errado, Falso. E o general aposentado Mark Miller e o membro do comitê da Câmara que investiga os ataques, vocês conhecem muito bem, que aconteceu aquele fatídico dia lá no Capitólio dos Estados Unidos, e um uso extraordinário do poder executivo para se proteger contra um potencial vingança do novo governo do Loirão. Vingança não, justiça. Justiça, porque ele tem muito a responder. Muita coisa a responder. Lembrando que isso não vai adiantar absolutamente nada. Por que que não vai adiantar absolutamente nada? Porque as acusações que ele foi perdoado pelo Bidê é apenas a ponta do iceberg. Os verdadeiros podres e crimes desses senhores, tá, simplesmente não estão sob o escrutínio da justiça, não foram expostos, eles não foram julgados e muito menos perdoados por isso. Então eles não vão escapar da justiça. Falando nisso, o Loirão já mandou um recado para o Mark Miller. Post aqui da Leoni, gratidão a Leoni, que é excepcional, assim como a Cris, que é a redatora galáctica suprema. Últimas notícias. Retrato do general Mark Miller removido do corredor do Pentágono. Imaginem vocês, meus amigos. O Loirão mandou, tira o retrato desse sem vergonha, desse globalista do Pentágono. Não existe mais lugar para globalista nos Estados Unidos. Pois bem. Era para se perdoar, não para pagar, né? Né, Eliette? Mas parece que, pois é, foi perdoado e o quadro dele também desapareceu. Gostei aqui do comentário da Leonie, até gostei tanto que deixei na postagem, no slide. Pois bem. Melania Loirão faz crítica cruel ao Obama, alegando que eles ocultaram informações durante a transição da primeira presidência do Loirão. Só que agora não. A primeira vez, no caso, a Melania aqui está se referindo à primeira posse, a primeira participação do Loirão como presidente, em 2016. Pois bem. Melania Loirão acusou os Obama de tentarem sequestrar o primeiro mandato, seu marido. O primeiro mandato do Loirão na Casa Branca. A primeira-dama eleita fez críticas contundentes ao dizer que se sente mais confiante em relação ao segundo mandato do marido, que se aproxima rapidamente agora que o ex-presidente Obamazinho não está lá para dificultar as coisas. Abre aspas. A primeira vez foi desafiadora, não tínhamos muitas informações, fecha aspas, disse a primeira-dama a Fox Friends, sobre quando seu marido tomou posse pela primeira vez em 2017. Impressionante. Mas dessa vez eu tenho tudo. Eu tenho todas as informações. Meus amigos, isso aqui é um indicativo que o Loirão realmente está no controle de tudo. Por quê? Porque na primeira administração do Loirão, lá, quando ele ganhou em 2016, tomou posse em 2017,
Grande parte das informações foram ocultadas do Loirão, mas agora, segundo a primeira-dama, Loirão tem todas as informações. Ou seja, Loirão tem todas as cartas, ele conhece todos os endereços, ele sabe de tudo. E ele pode, obviamente, neutralizar todos os globalistas e todos aqueles que estão em conluio contra os Estados Unidos, todos os traidores, em outras palavras. Disse ela sobre o retorno iminente, substituindo o presidente Biden, que era vice-presidente de Obama quando eles assumiram. Loirão Júnior, aqui 19 de janeiro de 2025. Estou pedindo às empresas que não deixem o TikTok ficar no escuro. Isso aqui eu já mostrei que está fora de ordem. Pois bem, dando continuidade. Ué, ele não jogava no outro time? Meus amigos, Shadow Wesley, 19 de janeiro de 2025. Obamazinho foi visto comemorando o fim de semana a posse do Loirão. Inacreditável. O Obama, aqui, segundo a postagem, comemorando a posse do Loirão. E ele está se divorciando da Michelle, que não esteve presente na posse do Loirão. Talvez estivesse fazendo um exame, né, Liette? Exame de próstata? Não, acho que não. É claro que não. Óbvio que não. Mas estava fazendo um exame, alguma coisa aconteceu, algum imprevisto, e a digníssima esposa do Obama não pôde estar presente. Impressionante aqui, sem Michelle Obama e meus rumores de divórcio. Divórcio. O ex-presidente compareceu a um jantar privado em uma sala isolada, acompanhado de uma mulher não identificada. Interessante. Parece que o Obamazinho também está no grupo do Mark Zuckerberg, né, Liette? Jeff Bezos. Tanto é que ele facilitou as coisas, viu, Loirão? Me perdoa, pelo amor de Deus. Me perdoa. Olha, inclusive eu entrego tudo, viu? Todas as informações. Na última vez, eu omiti as informações, mas agora você vai ter todas as informações. Eu vou dar todos os nomes. Delação premiada, não, Liette? Delação premiada aqui, mas por favor, tenha misericórdia. Pode ser. Estou aqui realizando para vocês, meus amigos, porque isso é uma grande possibilidade. Aliás, não é a primeira vez, nem será o primeiro, nem o último. Uma debandada. Desertores. Pois bem. Vamos dar continuidade. Porque quem tem medo, obviamente. Continuando. Shadow West, 18 de janeiro de 2025. Ex-companheiro de cela, aqui, do Jeff Epstein. Você conhece o Epstein, né? O Nicola Tardaglione, tá aqui ele. Soltou uma bomba, alegando que Epstein recebeu uma oferta de um acordo judicial favorável dos promotores federais se ele fornecesse informações incriminatórias e falsas para o impeachment do então presidente Loirão na ocasião. O Loirão vai ser implacável, gente. Realmente, por isso, meus amigos. O Didi, Epstein, vai chegar nos Hillary. Lembra do barquinho da postagem do Elãozinho? Lembra disso? O Didi é apenas um barquinho. É uma canoa. Tá? É apenas uma canoinha. Aí tem um barquinho maior, que é do tal do Epstein. Mas existe o transatlântico, o cruzeiro, que é gigantesco. Que no caso é dos Clinton. Loirão não terá misericórdia, meus amigos. De acordo com o seu companheiro de cela, vai fazer justiça. Epstein sentiu que só conhecia Loirão socialmente, confirmando que eles não eram amigos. Epstein também teria revelado que Loirão expulsou de uma festa em Mar del Lago por comportamento inapropriado em relação às mulheres jovens. Pouco depois, Epstein foi retirado da cela, colocado em vigilância para evitar tirar a sua própria vida e já estava desencarnado apenas 3 semanas depois. Claro que esse caso vai ser elucidado, né? Vai ser muito bem delineado, né? A limpo, né? Tudo vai ser esclarecido, tintim por tintim, e muitas cabeças irão rolar, obviamente. Obviamente. Alguém pode dizer assim, mas essas pessoas cometeram atrocidades, etc. Lembre-se uma coisa, meus amigos, para você acabar com uma instituição desse tamanho, você precisa de delatores. É claro que você vai mitigar, você pode dar algum benefício, mas, obviamente, que eles não serão
anistiados, tá? Totalmente não. Eles vão ter que responder. Mas podem evitar, por exemplo, uma pena mais drástica, se é que vocês me entendem, né? Então vale a pena às vezes. Pois bem. Vamos dar continuidade. Últimas notícias. A multidão explodiu em vaia, e falando em Hillary aqui, meus amigos, e os Clinton, aqui. Na cerimônia de posse do Loirão, a multidão explodiu em vaias quando Mike Pence, que é o grande traidor do Loirão, da gestão do Loirão, na primeira gestão do Loirão, apareceu e os Clinton enfrentaram vaias e gritos e o povo gritou prenda-na, dirigidas a Hillary Clinton. No Capitólio dos Estados Unidos. Imagine a multidão gritando de uníssono. Prenda-na, se referindo a Hillary. Eu acho que isso é um pré-anúncio, já é o prelúdio do que vai acontecer. Bem interessante. Elonzinho, é assim que se sente a vitória. Essa não foi uma vitória comum, foi uma bifurcação no caminho da civilização humana, verdade. Esse realmente, abre aspas, esse realmente importou. Obrigado por fazer isso acontecer. Obrigado, universo. Elonzinho falou no discurso, foi um discurso emocionante. E o Elonzinho, nessa ocasião, quando estava fazendo esse discurso épico, sensacional, antológico, ele colocou a mão no peito e estendeu o braço. Aí alguns infelizes vieram com essa narrativa, não, porque ele está fazendo o símbolo do bigodinho, a saudação bigodista. Quer dizer, é muita desinformação, é muita desonestidade intelectual, e eu fico realmente magoado e preocupado quando eu vejo pessoas que se dizem despertas darem atenção a esse tipo de narrativa esdrúxula. Esdrúxula. Porque assim, quando você pega um factoide e substitui o factoide por informação objetiva, isso se chama, tem palavra para isso, se chama sofisma. Quem utiliza desse recurso é a grande mídia. E quem dá atenção a isso, desculpa, precisa estudar mais, no mínimo. Precisa de mais conhecimento. Porque essa armadilha é conhecida dos escuros, é velha conhecida dos escuros. Quem dá atenção para isso está em Nárnia, simples assim. Pois bem. Esse realmente importou, obrigado por fazer isso acontecer. Vamos voltar aqui para esse discurso épico. Épico, sensacional do Elonzinho. Um marco da civilização, um grande marco da mudança civilizacional. Estou realmente, esse realmente importou, obrigado por fazer isso acontecer, universo. Meu coração está com você. Em outras palavras, foi isso que ele disse. É graças a você que o futuro da civilização está garantido, não só da civilização, ou seja, o futuro Star Trek, porque você acreditou, porque você vibrou positivo, porque você fez a escolha certa, você fez acontecer, e por isso a linha do tempo mudou. Porque é o seguinte, meus amigos, alguém pode dizer assim, mas eu não sou americano, eu sou brasileiro, eu sou europeu, o que eu tenho a ver com isso? Você tem tudo a ver com isso, meu querido. Porque o que garantiu a vitória do Loirão não foram os votos dos cidadãos americanos. Não, meu querido, não. Quem garantiu a vitória do Loirão foi as sementes estelares, quando o curso do tempo foi alterado. Naquele momento em que o Loirão estendeu os punhos para o céu e disse fight, 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 a linha do tempo tinha sido alterada para um futuro positivo e é irremediável. E quem garantiu isso? Foram vocês, as sementes estelares e os despertos. Continuando. Finalmente teremos cidades seguras, fronteiras seguras, gastos sensatos, coisas básicas. E vamos levar o Doge para Marte. Maravilhoso! Sabe o que significa isso, meus amigos? Lembre-se, Rainha Shed 2020. Loirão conhece a Federação Galáctica de Mundos. Ele está em contato com a Federação Galáctica de Mundos. Existe uma base da Federação em Marte, que o governo dos Estados Unidos opera. Isto é a revelação, caso os senhores não tenham percebido. Elonzinho, vamos colocar a legenda aqui. Nós vamos nos tornar uma civilização interplanetária. Futuro Star Trek.
Se alguém acha que eu estou exagerando, eu tenho um especial só falando do Elonzinho e demonstrando por A mais B que ele faz parte da divulgação e do futuro Star Trek, com várias evidências. Continuando. Você pode imaginar como será incrível ter astronautas americanos plantando a bandeira de outro planeta pela primeira vez? Fantástico. Ou seja, nós vamos colonizar o mundo, vários mundos diferentes. Marte. Eu já tinha falado isso para você, meus amigos. Marte. As luas de Júpiter. As luas de Saturno. E também nós vamos colonizar, aliás, já está preparado já. Está ali reservado para o planeta Terra. Um planeta de Alfa Centauro. Será realmente sensacional. Então, a configuração geopolítica vai ser outra. A Terra vai ser a capital, aqui, Terra, capital, e os estados serão os planetas e luas do sistema solar e fora do sistema solar. Sensacional. Espetacular. Assim como ocorre com os pleiadianos, em todas as civilizações extraterrestres. Vamos seguir os mesmos passos dos pleiadianos, arcturianos e afins. Anunnakis, todas as espécies extraterrestres. Que dão um salto tecnológico. E se tornam uma civilização interplanetária. É preciso que haja coisas que inspirem você. É preciso que haja coisas que façam você feliz por acordar de manhã e dizer que estou ansioso pelo futuro. Eu, realmente, meus amigos, agora a gente acorda de manhã, a gente fica realmente esperançoso de um futuro melhor. As pessoas têm certeza desse futuro melhor. Porque a linha do tempo, agora, meus amigos, foi definida, já está fixada. Definida ela já foi desde 2012, mas agora está fixada para o futuro Star Trek. E deixe-me dizer, vou trabalhar duro por vocês. Elonzinho, realmente vou. Estou super entusiasmado com o futuro. Vai ser muito emocionante, é claro, com a divulgação, arcas, contato com extraterrestres. Vai ser mais que emocionante. Como o presidente disse, vamos ter uma idade de ouro. Espetacular. E falando em idade de ouro, meus amigos, os escuros atuam e têm várias caras e faces diferentes. Agora existem algumas vertentes cristãs, dogmáticas, alegando que o Elonzinho é adepto do bigodismo, alegando que o loirão é o anticristo. Infelizmente. Porque vocês têm que entender o seguinte, na verdade, as religiões dogmáticas, como foi muito bem apresentado pelo Benjamin Fumfort, com várias evidências, aliás, nem precisa disso, é só ver o Mauro Beglino, eles trabalham para o Enlil. E o Enlil quer o quê? Dizimar a humanidade. Porque na cabeça dessas pessoas, desses fanáticos, o mundo tem que ficar cada vez pior, de mal a pior. Porque se o mundo melhorar, o Deus deles não volta. Então, esse mundo tem que ficar cada vez em declínio, cada vez mais desgraça, mais pânico, mais medo. A população tem que ser dizimada, para que os eleitos possam ser levados para o seu Deus, para o paraíso. Isto é a ideia do Enlil. Lembrando que o Enlil, o Senhor, é conhecido pelos escritos Anunnakis, sumérios antigos, como Enuma Elish, Atrahasis e o épico de Gilgamesh, como o Senhor dos Exércitos. O mesmo nome dado ao Deus do Velho Testamento, ou da Bíblia, né? Porque também é do Novo, infelizmente, acaba associando a mesma coisa. Infelizmente, propagando essa desinformação. E isso tende a aumentar. Por quê? Porque eles não querem os extraterrestres, não querem a revelação, não querem se tornar uma civilização interplanetária. Porque simplesmente o seu império dogmático vai ruir. Tá entendendo? Vai ruir, vão perder a mamata, vão perder os fiéis. E este é o medo deles. Por isso que o loirão agora virou o anticristo. Para várias comunidades aí se dizem religiosos. Que professam dogmas. Infelizmente, e tende a aumentar, viu? Tende a aumentar. Como eu disse, todas as máscaras irão cair. E já está começando a cair. Isso é muito bom, porque as pessoas ainda que estão com o pé em duas canoas, que tomem a sua posição, né, gente? E tomem a sua posição.
E isso vai transparecer cada vez mais. E as igrejas vão começar a pregar contra os extraterrestres, demonizar cada vez mais extraterrestres, falar que o loirão é o anticristo, porque eles sabem que o loirão vai alavancar a divulgação, poxa. E a historinha do Adão e Eva simplesmente já era. Pecado original, tudo isso. Que a serpente, na verdade, representa a Kundalini, que é a nossa força espiritual. Que eles subverteram a história. Que, na verdade, os primeiros livros do Gênesis, na verdade, é uma cópia, é um plágio do Enuma Elish. Tudo isso vai ser explícito. Tudo isso vai ficar como a luz do dia. E eles têm medo. E já estão colocando as suas asinhas de fora. Pois bem, vamos dar continuidade. Porque sempre foram um braço da Cabal, né? Pois bem. Ocupe Marte, fantástico. Colonizar Marte, que camiseta do Elãozinho, realmente extraordinário. Revista Time descreve o segundo mandato de Loirão como a ruptura dos velhos sistemas, a ruptura da velha ordem, a ruptura de tudo aquilo que não presta, que está relacionado ao globalismo e à ditadura tecnocrata. Em uma publicação revelada uma capa especial no dia de posse mostrando o presidente Loirão varrendo tudo que estava Resolute Dest, da Casa Branca. A revista Time legendou a imagem. A disrupção de Loirão está de volta. Loirão jogando toda a papelada de fora. Sensacional. Medidas do Loirão, ordens executivas. Loirão assina a ordem executiva retirando-se da Organização Mundial, que deveria ser da saúde. Acabou, meus amigos. Acabou. E vai ser revelado, porque isso tem implicações. Tem muitas implicações. Pois bem. Liberdade. Liberdade em todos os sentidos e exposição. Pena que eu não posso dar aqui todos os detalhes para vocês, mas isso vai ser uma verdadeira bomba e vai repercutir no mundo inteiro. Lembrando que esta organização recebe doações e pagamentos dos Estados Unidos. Aliás, os Estados Unidos é o principal doador dessa organização que se encontra na ONU no Lu. É a Organização Mundial. Tá boa saúde, né? Vamos colocar assim. Pelo menos deveria ser. Mas não funciona como deveria funcionar. Não recebendo mais a ajuda dos Estados Unidos, ela tende ao quê? A se enfraquecer. E muitos países, lembrando que os Estados Unidos, quando os Estados Unidos tomam uma posição, ele vai pressionar países europeus e outros países do mundo para fazerem o mesmo. Tenho certeza absoluta que a partir desse momento, URSS, Xin e outros países do mundo terão o mesmo posicionamento. Ou seja, esse é o começo do fim. Já aqui, desta organização. Fato. Assim como a ONU-LULU. A ONU-LULU, que simplesmente nunca cumpriu as suas prerrogativas de resguardar a segurança e a paz das nações. Aliás, falhou nesses quesitos miseravelmente. Pois bem. As mudanças significam que os Estados Unidos deixarão a Agência de Saúde das Nações Unidas em 12 meses e interromperão todas as contribuições financeiras do seu trabalho. Repetindo, interromperão todas as contribuições financeiras do seu trabalho. Os Estados Unidos são de longe o maior financiador dessa organização, contribuindo com cerca de 18% do seu financiamento geral. Quase 20%. E é claro que muitos países farão o mesmo. Continuando, urgente. Loirão acaba de assinar um perdão presidencial para 1.500 presos naquele fatídico dia, daquele acidente fatídico no Capitólio dos Estados Unidos. E lembrando que os Estados Unidos fazendo isso vai pressionar para que países que tiveram um episódio semelhante façam o mesmo. E essa pressão é certa. Vocês estão entendendo, meus amigos? Uma coisa está relacionada à outra. E os Estados Unidos vai usar a sua influência, não só os Estados Unidos vai pressionar, mas vai usar toda a sua influência geopolítica para que todos os países e a comunidade internacional pressionem, presta atenção,
países que tenham uma prática semelhante. Eu acho que isso vai respingar por aqui. Pois bem. Continuando. Loirão abandonou o acordo do Clean de Paris. Pacto de Paris também é coisa do passado. Lembrando que quem patrocina, o maior contribuidor, o maior doador é também os Estados Unidos. Terá o mesmo fim da organização que eu mencionei há pouco para vocês. É o mesmo fim. Acabou, meus amigos. Todos os pilares, tá? Todos os pilares do globalismo estão sendo demolidos neste instante, caso os senhores e as senhoras não tenham percebido. E isso vai repercutir mundialmente. O presidente Loirão anunciou, na segunda-feira, a retirada dos Estados Unidos do acordo do Clean, ou seja, o Pacto de Paris, pela segunda vez. Uma rejeição desafiadora aos esforços globais para combater o aquecimento planetário, à medida que eventos climáticos catastróficos se intensificam em todo o mundo. Em primeiro lugar, o aquecimento do planeta Terra, na verdade, não está acontecendo no planeta Terra. Acontece em todo o sistema solar, tá? Isso é fato científico. Eu já mostrei isso para vocês, tá? Isso não é mais especulação, é um fato científico. Começando com todos os planetas gasosos do sistema solar, e agora com os planetas rochosos. E, obviamente, que o nosso planeta não é uma exceção. Então, esse fenômeno é um fenômeno de todo o sistema solar. Por quê? Porque estamos atravessando uma bolha de plasma, o cinturão de fótons. Na verdade, são as novas energias das densidades superiores que se fazem presentes. Lembrando que períodos de aquecimento global já aconteceram também no passado. Ok? A questão ambiental é importante? Obviamente que é importante, é essencial. É essencial, é fundamental. Mas a forma de sanar este grande problema, que não deixa de ser um grande problema, é a entrega das tecnologias. E não utilizar isso como pretexto para privar as pessoas das suas liberdades individuais. Tá? Pois bem, vamos dar continuidade. Loirão diz que pode promulgar tarifas de 25% sobre Canadá e México em 1º de fevereiro. E o Catrudo ainda querendo, meus amigos, peitar os Estados Unidos. Acho que países que quiserem realmente peitar essa nova ordem não terão muito futuro, infelizmente. 25%. Porque assim, o Canadá depende economicamente, militarmente, até para sua proteção, né, do seu território, a integridade do seu território, dos Estados Unidos. Não tem o que fazer. Pode esbravejar, pode chorar, não tem jeito. E o Loirão já está prometendo aí países que querem continuar na agenda globalista até 100%, né? 100% vai colapsar a economia, né? Pois bem, né? Pois bem. Rubio, Marco Rubio. Lembrando que o Marco Rubio tem origem, ele é, acho que cubano, né? Imigrantes cubanos. Obtém indicação unânime para principal diplomata dos Estados Unidos. Quer dizer que o Brasil agora vai ter que se reportar ao Marco Rubio. Marco Rubio é linha dura, hein? Primeiro que ele fala espanhol, né? E ele é de linha dura. Não vai ser fácil, não. Né? Vai ser bem complicado, né? Mas tem que ali se reportar ao Marco Rubio. Marco Rubio é um homem, braço direito do Loirão. Pois bem. Loirão vai acabar com programas de diversidade. Está aqui, acabou. Identitarismo acabou. Aliás, isso já era uma tendência no mundo inteiro. Meus amigos, vocês têm que entender o seguinte. Todas essas pautas globalistas que eu apresentei para vocês, que estão sendo demolidas, serão demolidas no mundo inteiro. Lembrando que as grandes empresas do mundo, ou seja, o mercado financeiro, está no mesmo caminho, no mesmo curso. Então, todos os países que ainda tentarem manter essas políticas simplesmente não vão ter mais como sustentar isso. Está entendendo? Inclusive, está sendo abandonado pela grande mídia mundial. Então, inviabiliza países a manterem esta mesma ideologia. Estão entendendo? Simplesmente, por exemplo, aqui no Brasil vai ter a reunião da COP, acho que é COP 30, sobre a questão do Clean, do Pacto de Paris. Sem os Estados Unidos, já vai esmorecer
acho que não lembro agora, tá? Se eu tiver errado aí no número, não sei se é COP30, vai ser realizado no Brasil. Aqui. Isso eu sei. Simplesmente vai desprestigiar, vai ficar assim. Praticamente, muitos membros nem vão comparecer. Então, acaba o quê? Simplesmente acabando com os planos das pessoas que ainda querem manter as regras desta velha ordem. Tá entendendo? Loirão vê como parte de uma esfera de influência dos Estados Unidos que deve aceitar seu papel e enfrentar as consequências. Analista. A mensagem para a União Europeia e para países europeus é que eles pertencem à esfera de influência dos Estados Unidos. Presta atenção. Para quem duvida que eu estou falando, isso aqui é a prova definitiva. Prestem atenção. E eu vou terminar por aqui. Loirão vê a União Europeia como parte da esfera de influência dos Estados Unidos, que deve aceitar seu papel e enfrentar as consequências. Ou seja, vocês fazem parte do meu quintal, queridos. Vocês dependem economicamente de mim. Vocês dependem militarmente de mim. E vocês vão fazer o que eu quero. Simples assim. É isso aí. Pois bem. Vocês vão servir os globalistas? Agora vocês vão me servir. Simples assim. Sob nova direção, meu querido. Acabou. Vocês não vão mais servir Davos. Vocês não vão mais servir Jorge Soros. Agora, quem dá as cartas sou eu, poxa! Acabou a farra! Tá aqui. A mensagem para os países europeus é que eles pertencem à esfera de influência dos Estados Unidos. E, portanto, eles devem jogar suas cartas. Ou senão, serão carta fora do baralho. Tá entendendo? Isto para países da Europa. Agora, países que, vamos convir, financeiramente, economicamente, têm um prestígio muito maior que certos países da América do Sul. Pois bem. De acordo, enfrentar as consequências. Ou você joga com as minhas cartas, ou vai enfrentar as consequências. É simples assim. Disse Paulo Ranfone, analista estratégico e diretor da Fundação CIP, em Bruxelas, a Sputnik Internacional. Ranfone comentou sobre qual sinal o Loirão envia às elites europeias e seus valores globalistas. Basicamente, o Loirão ignora, particularmente a Comissão Europeia da Ursula von der Leyen, a vovó malvada. Acrescentou o analista. Fonte, Sputnik Internacional. Impressionante. A Usantia sempre foi uma ariete anti-urso para os Estados Unidos. Ex-analista do Pentágono. O governo do Loirão tem pouco interesse em desperdiçar dinheiro com a Usantia, disse a Sputnik, o tenente-coronel aposentado da Força Aérea dos Estados Unidos, Karen Kwiatkowski, ex-analista do Departamento de Defesa dos Estados Unidos, ao comentar a decisão de Loirão de suspender os programas de ajuda externa dos Estados Unidos ao Zé e à Usantia. Reter dinheiro para o Usantia é um ponto de partida para explicar que a farra acabou. Acabou, Zé. Pensa a especialista. Tornou-se cada vez mais óbvio que os Estados Unidos não se importam com a Usantia. Na verdade, porque a Usantia simplesmente é uma ariete globalista. É um proxy globalista, poxa, que atende aos interesses dos metacapitalistas e a farra acabou. Consideramos apenas como uma ariete, uma ferramenta a ser usada contra a Rússia. Observa Kwiatkowski. Sensacional. Sensacional. E eu, meus amigos, nem cheguei nesse ponto aqui, ó, porque a gente vai falar sobre essas informações extraordinárias da divulgação, tá? E a bomba do Loirão com relação aos DROVNIs. Tudo isso nas próximas edições.